Olá pessoal, vamos hoje para mais uma aula e a aula de hoje é a formação do povo brasileiro, né? A base da nossa população brasileira, ela é multicultural, ela é multiétnica, é uma mistura de raças e de povos. Então hoje nós temos essa consciência, essa constituição, mas nem sempre foi assim. Historicamente a gente não pode negar que o nosso povo nativo, os indígenas, eles foram muito desvalorizados e eles foram discriminados, desvalorizados pelos europeus, representados então pelos portugueses, os nossos colonizadores. Quando os nossos colonizadores chegam no Brasil, encontram um povo nativo e eles se julgavam uma raça superior aos indígenas. Então, a cultura indígena, ela foi muito desvalorizada, ela foi ignorada por muito tempo pelos colonizadores. Então, por muito tempo, o Brasil ficou um país sem uma identidade nacional, porque o povo originário, os indígenas, não eram considerados uma raça com identidade e conteúdo cultural, então eles eram desqualificados. Os europeus, aqui representados pelos portugueses, não se consideravam brasileiros, mesmo quando nasciam no Brasil, eles eram considerados oriundos de Portugal, que eram denominados Renoás. Então eles continuavam acreditando que eles eram portugueses e não brasileiros. Então, assim, o Brasil não tinha uma identidade nacional. Os portugueses, mesmo nascidos no nosso país, eles se consideravam como portugueses e não brasileiros, e também não consideravam os indígenas como o nosso povo nativo. A partir de 1822, com a independência do Brasil, a gente vê a necessidade, politicamente, né? Existe toda uma estratégia política sempre, tá? A gente vê uma movimentação de criar uma identidade nacional. Então, começa a ser aceitável, a partir então da independência do Brasil, a base brasileira formada por portugueses e indígenas. Então, essa miscigenação de indígenas e europeus, ela era aceitável como a base da população brasileira. Somente a partir de 1930, na era de Getúlio Vargas, que há uma corrente nacionalista, que Getúlio Vargas ele começa a incluir os outros povos como base constituinte da população brasileira. Então, somente a partir de 1930 que a gente vai ver os ex-escravizados, os negros, imigrantes e outros povos sendo incluídos na base da nossa população. Então, gente, até 1930 era inadmissível pensar que um povo negro escravizado fizesse parte da nossa população, porque os negros, por muito tempo, eles foram ignorados, eles foram humilhados, eles foram aniquilados, eles foram desvalorizados, desprestigiados. Então, era um povo que não era nem considerado gente, eles eram considerados peças, animais, eram material de trabalho dos senhores, dos fazendeiros, né? Então, negro não era raça, negro nunca foi considerado gente. Então, assim, é muito pesado, mas por muitos séculos os negros eles tiveram todos os seus direitos privados, cassados, tá? Então é a partir de 1930 que os negros, os ex-escravizados, os imigrantes começam então a constituir a formação da base da população brasileira, tá? Então a gente percebe
que esse racismo que a gente vê até os dias de hoje, a gente fala muito em racismo estrutural, racismo velado, ele faz parte de toda a formação da nossa população, ele faz parte, ele está enraizado na nossa sociedade. Então a luta, ela é constante, ela é diária. É um povo que sofreu muito preconceito, muito racismo por séculos. Somente a partir de 1930 que eles começam a ser vistos como parte integrante de uma sociedade, que é a nossa sociedade. Então, a partir de 1930 é que eles começam a dar a identidade do seu povo à nossa população brasileira. Então, são séculos de preconceito, discriminação e de anular toda uma identidade cultural e histórica de um povo, né? E é uma população que ela é parte predominante da formação do nosso povo brasileiro. Então tá aí, é algo que a gente tem que refletir, entender todo o processo histórico, a gente tem que refletir e não repetir os mesmos erros, né?